Fala, rapaziada, boa noite pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista, eu tô chegando nessa noite com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então você que tá chegando comigo, eu já peço pra você deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Deixa o seu like e inscreva-se pra que nós possamos crescer cada vez mais aqui o nosso trabalho, tá bom? Saída confirmada, jogador pede pra sair de clube e pode ficar, e vai, né, ficar livre no mercado e pode ser um reforço para outras equipes do futebol brasileiro. Meia avisa Cruzeiro que também quer deixar o clube e se torna, né, um grande jogador que pode também reforçar outras equipes do futebol brasileiro. Vou falar sobre Everton Ribeiro, que está indo para a reta final da sua carreira. O jogador nitidamente está sem saco, né? Lá ele, mas está de saco cheio já do futebol e já pensa em deixar o futebol, quem sabe, no final dessa temporada, beleza? Mas antes de qualquer coisa, mais uma vez eu peço para você deixar o seu comentário, que a gente está sempre lendo aqui nos comentários, sempre abraçando a galera, como eu sempre falo, a gente lê os comentários aqui no vídeo do vídeo da manhã, a gente lê à tarde, da tarde a gente lê à noite, então é muito importante. Como não teve vídeo da tarde hoje, vou ler aqui a galera do vídeo da manhã, o Fernando Jesus, abraço para você, ele botou aqui: Jonas, bom dia, eu gosto dos seus comentários, que você fala a verdade e não tem mentira. E nós, torcedores desse time, tem que ser campeão. Abraço pra você, meu parceiro Fernando Jesus, tá? O Gilcimar Sena, ele botou: bom dia, Jonas, eu quero ver você falar sobre esse jogador do Fortaleza, Vitinho, porque o Bahia não fez proposta pra comprar esse jogador, porque o Bahia está precisando de jogador como ele. Cara, o Vitória foi campeão, né? O Vitória, ele foi campeão da Copa do Nordeste, de virada. Deixa eu ver aqui, Vitinho, Fortaleza, realmente eu não conheço, cara, não conheço esse jogador, tá? Deixa eu ver aqui, eu sei que o lateral direito é do Botafogo, né? Inclusive eu achei que ele pudesse ser, ele ou o PH, né, pudesse ser aí convocado com a saída do Wesley, tá? Vamos ver aqui, ó, Vitinho, tá, lá do Fortaleza, Vitinho Rubacena, não alcança a marca expressiva pelo Fortaleza após vitória aí sobre Londrina. Cara, não tô conseguindo achar nada sobre esse jogador aqui, o Vitinho, sinceramente, nem no Transfermarkt. Ah, tá aqui, ó, perfil do clube, Vitinho, tá aqui, achei, no Transfermarkt, né, tá aqui, ó, ele tem 25 anos, jovem jogador, então, jovem jogador Vitinho, né, nasceu em Ecraúna, 1,69 m, bem baixo, extremo direito, ele joga ali aberto pelo lado direito do campo, tá valendo hoje 3 milhões de euros, tá caro, né, para um jogador desconhecido, de 25 anos, lá no Fortaleza, tem contrato até o final do ano agora. Vamos ver os números dele até o presente momento, rapidamente, para o vídeo não ficar longo, né? Cara, ele iniciou a carreira no São Paulo, né, no Sub-20, fez 2 jogos apenas pelo profissional do São Paulo, jogou no São Luís, né, onde fez 101 jogos, 18 gols e 8 assistências. O São Luís é da onde, gente? Deixa eu ver de onde que é o São Luís. São Luís do México, tá? Jogou no São Luís do México, e tá no Fortaleza, tem 22 jogos, 9 gols e 1 assistência, tá? Bons números, né? Bons números dele no Fortaleza. Deixa eu ver aqui a situação contratual desse jogador. 1,69 m, né? Eu vou estudar mais sobre ele, tá? Vou dar uma olhada mais, porque ele não... E você não é o primeiro que fala sobre ele pra mim, não. Teve mais gente falando. Ó, o contrato dele termina dia 31/12. E ele tá por empréstimo, né? Ele tá por empréstimo, eu acho. Clube Tijuana. Parece que ele tá emprestado do Tijuana. É o que tá constando aqui no Transfermarkt, tá, meus amigos? Mas a gente faz um vídeo trazendo mais aqui sobre ele, ou aqui ou no canal lá JS, tá bom? Deixa eu aqui abraçar mais gente que tá com a gente aqui, ó. O Luiz, ele bota aqui: meu amigo, eles foram bem claros, o projeto não é imediatista, o resultado ainda não chegou, falando sobre o vídeo da manhã, onde o presidente do Manchester City falou sobre o projeto a longo prazo. Irmão, então espere aí sentado, tá? O projeto lá do Girona também é a longo prazo. O projeto lá do Girona, ele é a longo prazo. 2 coisas que eu quero falar com você. Eu vou começar falando sobre Luiz Araújo, que deixou muito claro que quer deixar o clube de regatas do Flamengo e vai ficar livre no mercado. Eu gosto do Luiz Araújo. Eu gosto muito dele. Eu fui um dos caras que mais criticou a contratação dele, porque quando ele chegou, o Flamengo pagou em torno aí de 11 milhões de euros nele, né? E ele estava jogando na MLS. Ele estava jogando lá na MLS. Só que o Luiz Araújo, quando ele veio para o Flamengo, ele foi um jogador de pouca grife. Se você for olhar o time do Flamengo, ele é um jogador de pouca grife, né? Não é selecionado, né? Não vai para a seleção. Enfim, mas era o cara que mais ajudava, tanto em assistência quanto em finalizações. Era um dos caras que mais ajudavam o Luiz Araújo. E agora parece que ele também está de saco cheio e quer deixar o Flamengo. Ele tem contrato até dezembro de 2027, tá? Luiz Araújo tem 30 anos e tem contrato até o final do ano que vem com o clube de regatas do Flamengo. Eu acho que ele seria um baita reforço para qualquer equipe.
Ele joga demais, o Luiz Araújo. Joga demais. Joga demais. Ele tá meio de saco cheio mesmo, porque ele quer ser protagonista. Ele tem condições de ser protagonista em outro clube. Só que no Flamengo é complicado. Segundo informações, quem buscou, né, até o presente momento, saber mais sobre o atleta foi o Atlanta United, lá dos Estados Unidos, né? Onde ele, é muito querido, jogou muito tempo lá. E também o Atlético Mineiro, tá? Então o Atlanta e o Atlético Mineiro mostraram interesse aí pelo jogador. E é isso que eu falo aqui pra vocês, né? Lá ele jogou, ó, a carreira dele, ele jogou no Atlanta, né? Então o Atlanta é aquele de volta, né? É isso que eu falo. Custa o Bahia tentar? 7 milhões de euros. O cara quer sair. O Flamengo quer desfazer dele. É um bom jogador. Um jogador que chega no Bahia e banca todo mundo pelo lado direito. Todo mundo. Um cara que chuta, um cara que finaliza, um cara que dá assistência. O Bahia não tenta, pô. O Bahia não tenta. O Bahia não tenta. É difícil, né? É difícil. Outro jogador que tá dando sopa aí no mercado, que eu venho batendo já nessa tecla constantemente, é o Matheus Pereira. Também 30 anos. Aí você fala, porra, Jonas, 30 anos. Cara, 30 anos pra esse futebol é jovem. O cara joga aí até 33, 34 em alto nível. Passou de 34 ali, aí a perna começa a pesar realmente, né? Mas é um jogador que tem totais... E, cara, e ele é diferente. Ele é diferenciado. Ele é diferenciado, tá? E também o ciclo dele, apesar de ter contrato lá com a equipe do Cruzeiro, o ciclo dele vai finalizando, né? Vai finalizando. Até que ele renovou o contrato em janeiro agora. Ele renovou o contrato em janeiro agora. Só que ele deixou muito claro que se chegar uma boa proposta, ele sai. Tá tendo embate, essa é a verdade, tá? Tá tendo embate lá com o Pedrinho BH, enfim, e ele quer deixar o Cruzeiro. E aí eu pergunto, se quer deixar o clube, por que renovou com o clube, né? Mas a gente entende que essas questões contratuais nada mais é do que, porra, ele quer deixar o clube, mas o clube também não quer perder dinheiro, né? Então renova com ele, se chegar ali vai ter que pagar multa rescisória, vai ter que negociar, enfim. Ele é um jogador, pra mim, acima da média. Ele, pra mim, é um jogador acima da média que cabe em qualquer clube do futebol brasileiro, inclusive Flamengo, Palmeiras, tá? Esse cara é pra chegar e pra mudar efetivamente qualquer equipe aí de patamar, mas é um cara caro, né? É um cara caro. O Cruzeiro foi malandro, o contrato dele estava terminando, foi lá e renovou o contrato, né? Pra não perder o atleta de graça, porque sabe que ele tem mercado. Sabe que ele tem mercado. Mas, enfim, mais uma vez, saiu aí notícias lá em Minas Gerais de que o jogador está insatisfeito e quer deixar o Cruzeiro, tá? Mas aí eu considero até um jogador relativamente caro. Teria que gastar aí entre 12, 13, 14 milhões de euros. Eu acho que o Bahia, né, e poucas equipes do futebol brasileiro vão ter esse cacife para tirar esse jogador aí do Cruzeiro, tá bom? Mas seria uma baita contratação para qualquer equipe da América do Sul. Falando sobre o Everton Ribeiro, cara, o Everton Ribeiro tá com um caraminhola na cabeça se de repente ele não vai jogar na próxima temporada. O Bahia ainda não procurou o jogador para uma renovação contratual. Alguns torcedores já deixaram claro que o Everton Ribeiro está em fim de ciclo, que ele não está conseguindo mais entregar como anteriormente. E a grande questão que eu falo aqui para vocês sobre o Everton Ribeiro não é que ele já não está mais entregando, não é que ele deixou de jogar bola, não é que ele está ruim, não é que ele, não vai mais ajudar. Não é isso, gente. É que o Everton Ribeiro, com a idade que ele tem, 37 anos, ele continua tecnicamente um jogador acima da média. Só que com ímpeto físico menor. Essa é a verdade. E aí o que cabe, né, os dirigentes a fazer, você trazer jogadores qualificados para que o Everton Ribeiro não tenha que ficar jogando quarta e domingo o tempo inteiro. Vocês não vão achar jogador como o Everton Ribeiro aí agora. O Everton, nesse jogo dele, ele tem condição de mais um ano e meio jogando em alto nível. Só que ele não vai conseguir jogar em alto nível com um time fraco desse aí do Bahia, sem reforço, um time ruim, né? E jogando quarta e domingo, porque ele não tem substituto, pô. E aí fica nessa, se não jogar o Everton Ribeiro, vai jogar o Michel Araújo. Se não jogar o Michel Araújo, vai jogar o Rodrigo Nestor. E aí o cara tem que ficar jogando até ele estourar, até ele não conseguir mais jogar. O Everton Ribeiro, ele é uma pedra bruta, ele é um jogador diferenciado. Ele não precisa ficar jogando contra o Itabuna, com todo respeito ao Itabuna, já com o Ipense. Ele é jogador de jogo grande. E aí quando você precisa desse jogador com 37 anos, ele tá desgastado, pô. E aí também, mais uma vez eu falo, é falta de planejamento. Falta de planejamento. Você tem um atleta como o Everton Ribeiro, mas só que você não tem um substituto eventual, você desgasta o seu principal jogador. E aí ele também tá de saco cheio, a mulher dele tá recebendo mensagens lá no direct, enfim. Então a tendência, né? Ele tem uma opção de contrato por mais um ano, mas a tendência é que o Everton Ribeiro já esteja pensando, né, em aposentadoria no final desse ano. Evidentemente que tem promessa de projeto para ele aí no Grupo City, então ele largaria o futebol e continuaria trabalhando no Grupo City, uma outra área. E aí, é ruim com ele e pior sem ele, né? Se o Everton Ribeiro chegar lá no final do ano e falar assim, gente, não dá mais pra mim, eu não quero mais, muito obrigado, valeu.
E se depender dessa diretoria do Bahia, vai trazer quem? Ninguém. Aí vai ficar o titular, Rodrigo Nestor. Aí o Rodrigo Nestor jogou mal, vai jogar o Michel Araújo. Então, assim, vocês já eram para estar preparando um cara para poder chegar e substituir o Everton Ribeiro. Já está passando esse bastão. Vocês não fazem isso, pô. Vocês vão ficar botando o Everton Ribeiro até ele estourar, até ele ficar de saco cheio e falar, eu vou me aposentar, e vocês se viram aí porque eu não consigo mais dar conta. Essa é a grande questão, tá bom? Você que está comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente. É muito importante pro nosso crescimento, tem vídeos todos os dias pra você ficar super bem informado. Eu sou o jornalista Thelma, esse é o canal Gol TV, saudações, tamo junto, ó. Deixa o like, dá uma hypada no vídeo, comenta, que seu comentário vai pro vídeo de amanhã de manhã. Abraço, valeu!